Amém? Você pode se sentar. Então eu queria contar para você, assim como existe a nossa cidade de Maringá, existia uma cidade chamada Dióspolis. Que nome bonito, né? Dióspolis, na época grega. Então, eu vou contar um pouco de história, tá? Para você se entender no lugar. E essa cidade de Dióspolis, ela também tinha um outro nome, que era cidade de Zeus. Não é Deus, é Zeus, que era o deus grego, né? E aquele povo muito religioso, e ela era uma cidade, então ela foi dominada por um rei, por um homem, ele veio, um imperador, e quando ele dominou a cidade, ele destruía as cidades. Pensa aqui em Maringá, né? Pensa na sua casinha lá, né? E vinha alguém do Paraguai, o presidente do Paraguai tomou o Brasil, e ele destrói todas as cidades que ele toma. Então, ele fala assim, vou destruir Maringá, vou destruir sua casa, você não vai ter mais para onde ir. E imagina a sua situação. E a mulher desse rei, ela falou assim, não destrói essa cidade não, põe o meu nome nela. Olha que mulher, né, esperta, põe meu nome nessa cidade, não destrói ela não. E o nome da mulher era bem bonita. O nome da mulher era... Ninguém sabe o nome dela, senão eu não quero falar o nome da cidade, senão eu ia falar o nome, já vou falar o nome da cidade que ele colocou. Mas então ele falou assim, eu não vou destruir a cidade, mas eu já sei uma coisa, em vez de Zeus ser o Deus dessa cidade, então eu vou dar liberdade de religião para o povo, mas eu vou fazer com que o ego deles seja o Deus deles. Eu vou tornar essa cidade a mais bonita de todas. É uma história real, tá? Não estou inventando não. Então, ele reformou a cidade inteira, mármores dos mais bonitos, né? Eu sigo um Instagram lá de reforma, que tem um mármore lá que eu não tenho ideia de quanto tempo que eu preciso trabalhar para comprar 1 metro quadrado do mármore, mas eu acho bonito. E ele fez aquela cidade inteira das coisas mais bonitas e transformou ela num polo. Então, naquele período tinha 2 cidades que eram conhecidas. A primeira era Roma, capital do Império Romano, e a segunda era essa cidade que tornou-se a se chamar, né, Laodiceia. E a gente vê ela na Bíblia. Olha que legal, a Bíblia também fala dessa cidade. E sabe, essa cidade Laodiceia, ela então se tornou um polo, porque todo mundo queria ir para ela. Pensa que cidade bonitona? Um dia uma pessoa me falou, Vitor, Maringá é bonita. Eu falei, é verdade, só que eu nasci aqui, eu nunca vivi em outra cidade. Ele falou, não, eu já fui para outras cidades, é difícil encontrar uma cidade como essa. Tem os defeitos, toda cidade tem os defeitos, mas ela é uma cidade diferente de outras. Eu falei, sério mesmo? Não, verdade. Eu falei, então você está falando, né? Eu não tenho noção, eu não tenho entendimento. E naquela época, aquela era uma cidade maravilhosa, bonita, rica, e ela tinha algumas coisas que ela exportava. Então, o que Maringá exporta? Ou a cidade que você mora, o que exporta? Tem cidade que exporta animais silvestres para o Brasil inteiro, clandestinos, lá no norte. Lá. Maringá exporta grãos, Maringá é boa com a área de serviço, né? Muitas empresas de tecnologia. E olha só, aquela cidade, se você está anotando, eu convido você, pelo amor de Deus, a anotar aí, tá bom? Já estamos na nossa pregação, não estou contando piada aqui. A cidade, ela tinha algumas coisas que ela era referência. Primeiro, ela tinha uma escola de medicina fantástica. Uma escola de medicina naquela época, na época de Cristo, 2000 anos atrás, de oftalmologia. Então, ela era uma cidade polo no ensino de medicina. Ela era uma cidade que ela era forte na região, porque todo mundo vinha, então ela tinha um tecido que ela vendia, o povo de lá vendia, era uma lã negra. Então hoje, eu estava estudando, e alguém disse que hoje, quando a gente vai falar de moda, vai para Milão, Paris, né, vai para esses lugares, e naquela época ia para Laodiceia. Ela era um polo mesmo, era uma cidade que todos nós desejaríamos viver nela. Uma cidade chique. Então ela exportava moda, ela exportava algodão da melhor qualidade, porque ela tinha essa criação de ovelhas, né, e era uma lã negra. E tinha outros tecidos também. Outra coisa, então você anotou aí, medicina, tecidos, certo? Uma lã muito cara. E
ela também, por comércio ali marítimo próximo, as estradas, ela era uma cidade que ela tinha um comércio poderoso. E o que acontece? Quando você está em um lugar que é autossuficiente, você começa a achar que você não precisa de mais nada. Você concorda comigo? Acho que eu chutei aqui. Você concorda comigo que quando você está num lugar muito chique, você fala assim, não preciso de mais nada. Mas passa um tempo e começa a fazer falta. É igual um celular novo que você compra. Você fica uma semana mexendo no celular. Nossa, dá para instalar esse joguinho, dá para fazer isso. Olha a foto do celular. Daqui uma semana você fala, tem um celular melhor que o meu. A gente já não está mais satisfeito. E aquele povo, então eles tinham tudo, só que eles não estavam no auge da satisfação como qualquer ser humano. Se você está com a sua Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Semana passada a gente leu um texto sobre a igreja de Éfeso, né? Lá no capítulo 2. Agora a gente vai ler o que Jesus está dizendo para essa igreja de Laodiceia. Eu vou ler aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nós amamos a Bíblia. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus 100%. Tudo que está na palavra de Deus, nós cremos, nós defendemos. E olha o que Jesus fala para esse povo. Eu vou ler o versículo 15 em diante, que já é o que Jesus fala. Eu sei de tudo que você faz. Começa igual domingo passado, né? Que eu falei que Jesus vinha confrontando. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas você é como água morna. Você não é quente e você não é fria. E por isso eu vou vomitar você na minha boca. Você diz, eu sou rico e eu sou próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que, olha só, o pessoal estava iludido e eles achavam que eles realmente tinham tudo. Rico, próspero, e além de ser rico e próspero, eles falam assim, a gente já tem tudo. Não basta a gente morar aqui, nós somos pessoas autossuficientes. E olha só, Jesus fala, você não percebe que você é infeliz, miserável, você é pobre, você é cego e você está nu. Agora, olha só o que aquela cidade ela era um polo na época. Vamos ver de novo? Olha só o que ela era um polo. Olha lá. Ela era polo, ela era um polo comercial, e Jesus chama eles de miserável. Ela era uma cidade, né, que por ser polo comercial tinha muita grana. O imperador, o rei, decidiu fazer, presta atenção aqui em mim. O rei decidiu fazer dela uma cidade rica, e Jesus fala que ela é pobre. Tinha uma escola de oftalmologia na cidade, e Jesus fala que eles são cegos, e ela exportava tecido, e Jesus fala que a cidade é nua. Então, olha só, eu vou esperar aqui só um pouquinho, esperar arrumar aqui, daí nós já continuamos. Olha só, volta aqui comigo, ó. Nós estamos se ajustando aqui no lugar. Um dia você vai chegar, você não vai ver nada. Daí você vai falar assim, o que aconteceu? Vai estar tudo pendurado já nos lugares. Enquanto isso a gente tem que ir testando. É verdade mesmo. Nós viemos aqui ontem, ficamos um tempão testando. Aí hoje viemos mais cedo, domingo retrasado, domingo passado. Foi ou não foi? Até que fica bom a gente falar, agora vamos fixar. Vamos colocar no lugar certo. Enquanto isso a gente está testando, tá bom? É assim mesmo. Para quem está na internet, para quem não pode vir aqui em Maringá, poder ter a melhor qualidade. Agora volta comigo. Olha só, o que acontece? Jesus dá um conselho, ele demonstra o que as pessoas estão recebendo, o problema delas, e ele fala assim, cara, eu vou dar um conselho para vocês, eu conheço você, o seu estado é esse, mas eu vou te dar um conselho. E ele fala, no versículo 18, eu aconselho você a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e você vai ser rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Jesus pega tudo que eles tinham, tudo que eles faziam, e ele fala assim, cara,
vocês são um polo de produzir colírio. No final do versículo 18 ele diz assim, compra de mim colírio para vocês enxergarem. No começo ele fala, compra de mim ouro purificado pelo fogo. E daí vocês vão ser ricos de verdade. Roupas brancas para não se envergonhar da sua nudez. Ou seja, Jesus pega assim, cara, tudo que vocês têm, vocês estão enganados, não serve de nada. Agora a minha pergunta para você é, o que a gente tem a ver com Laodiceia? O que nós temos a ver com esse povo? Talvez tudo. Sabe por quê? Hoje a nossa ministração é sobre preço. Nós estamos num tempo de voltar ao primeiro amor. E hoje o tema da nossa mensagem é o preço do primeiro amor. Sabe por que nós vamos falar de preço? Porque nós temos aprendido muitas coisas. E enquanto a gente aprende muita coisa, a gente tem vivido num tempo onde a gente consegue muita coisa de graça. Então, vou te dar um exemplo. Você, às vezes, consegue fazer chamada telefônica de graça. Consegue fazer chamada telefônica de graça hoje? Consegue, pelo WhatsApp, você rouba um Wi-Fi, faz um check-in. Rouba não. Faz um check-in, né? Aí você liga. Não precisa mais de falar no telefone. Não sei se você sabe, eu sou o maior divulgador disso, mas o orelhão é de graça para ligar. Vocês sabiam, né? Qualquer orelhão do mundo, no Brasil, se você achar um orelhão, porque tiraram todos os orelhões da rua, mas você pode tirar o orelhão do gancho e ligar para qualquer lugar, ficar quantas horas você quiser, que é de graça. Não sabia disso? Então, tem um orelhão que você fala de graça. Tinha um orelhão lá, lembra onde começou a igreja, lá em casa? Tinha na esquina, lá do poço, tinha um orelhão. Um dia, faz tempo já, sei lá, logo que nós casamos, eu não estava sem dinheiro para colocar crédito no celular, a gente só estava com o celular, fui pedir uma esfirra lá no orelhão, velho. Falei, entre colocar crédito e pedir esfirra, vamos comer, né? Fui lá no orelhão, peguei o número do Wi-Fi, fui lá, mandou uma esfirra. Então, o que acontece? Você, hoje, consegue fazer muita coisa de graça. Tá bom, tem aquelas discussões de que quando é de graça, você quer a moeda, né, que estão usando você para ganhar dinheiro, mas eu não vou entrar nisso. O que eu quero dizer é que quando a gente pega tudo isso, são as nossas referências. E aí a gente leva isso para Deus. Então, quando a gente vai para Deus, a gente tem tudo. Por que eu, lá no começo, agora há pouco, eu falei assim, se você não tem um norte para o seu dia de amanhã, você está perdido, você está lascado. Por quê? Porque você está sem rumo. Você hoje está no seu auge. E você não tem um destino a chegar. O que acontece? Muitas vezes a gente leva, muitas vezes não, você vai levar tudo que você crê, tudo que você tem de conhecimento, referência a Deus. Então, você tem um pai, não tem um pai, quando você vai olhar para Deus, você vai olhar da mesma maneira. Talvez você vai ter dificuldade de ver Deus como um pai, porque você tinha dificuldade no seu relacionamento com seu pai. E dentre outras coisas que vão acontecendo, e aí quando nós vamos para o preço, então dá uma travada, porque quando o Brasil foi colonizado, e no desenvolver da nossa cultura, colocou-se no nosso coração que para você ser abençoado, você tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa bem pobre, e uma pessoa bem bobinha. Isso está lá dentro de nós brasileiros. Eu não tenho problema quanto à cultura, mas o que eu quero dizer é que daí quando nós vamos falar de voltar ao primeiro amor, nós não conseguimos pagar um preço. Porque dentro lá do nosso coração existe esse bloqueio em se pagar um preço para se ter algo. Então, a graça de Jesus, eu sempre falo dela, nós passamos o ano passado inteiro falando da graça, ela é de graça. Embora ela custou a vida de Jesus, não foi de graça, teve um preço. Alguém precisou morrer para a gente estar aqui hoje conversando com Deus. Mas ela hoje para nós é de graça. Agora, olha só. Depois que tem a salvação, que é a graça, Deus pega você do jeitinho que você está. Você não precisa estar bom o suficiente para chegar para Deus. Você tem que estar ruim, porque se estiver bom, você não vai chegar. Então, tem muita gente que fala, não estou pronto ainda para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, você nunca vai achar que está pronto para Jesus. Porque se você estiver pronto para Jesus, para dizer, agora Jesus pode fazer algo em mim, é porque você conseguiu, não teve nada de Deus. Agora, quando a gente chega e fala assim, Jesus, eu sou o pior do pecador. Jesus,
eu sou uma pessoa que sou carregada de vícios, eu sou uma pessoa que estou cheio de problema na minha vida, então você é a pessoa exata que Deus está procurando nessa noite. Eu não sei se está nesse lugar, se está na internet, mas eu sei que existem pessoas que precisam de Jesus, e hoje nós precisamos quebrar isso. Agora, passando da salvação, então na vida com Jesus, nós estamos falando de voltar a amar Jesus mais. Então essa mensagem que Jesus dá, ele dá essa mensagem para igrejas, dá mensagem para pessoas que já conheciam a ele, já conheciam o Evangelho. O pessoal de Laodiceia, se você for olhar na palavra, em Colossenses, nos capítulos 2 e 4, Paulo menciona essa cidade. Ele fala assim, olha, Laodiceia, falei para vocês e falei para Laodiceia. Depois na sua casa você estuda esses capítulos 2 e 4 de Colossenses. Mas nós vemos que eles são pessoas que já conheciam a Jesus, já ouviram falar do Evangelho, mas num momento, então, eles se tornaram autossuficientes. E a minha pergunta para você hoje é, existe um grande problema quando eu e você estamos com o nosso ponto de vista errado, com a nossa visão errada, porque nós achamos que a gente tem tudo, mas na verdade a gente não tem nada. Todas as outras igrejas, se você for ler capítulo 2, capítulo 3, Jesus vai começar elogiando. Essa é a única igreja que ele fala assim, eu estou desde o princípio do mundo, eu sou, e eu estou vendo vocês, e eu sei o que vocês estão fazendo, e o problema de vocês é que vocês não chovem e nem seca. Vocês não estão nem de um lado do muro, nem do outro. Vocês estão em cima do muro. O problema de vocês são mornos. E sabe o que Jesus falava assim? Eu só vou vomitar vocês. Vocês são, não desce. Vocês não me descem. Jesus não chega elogiando. Ele elogiou todos os outros. Olha só. Éfeso, semana passada, Jesus falou assim, você persevera. Não está fácil, mas você está continuando. Hoje, para essa igreja, Jesus falou assim, só quero te dizer uma coisa, eu estou desde o começo, eu sou Deus, eu sei de todas as coisas, e eu não aguento mais vocês. Foi basicamente isso, pesado. E daí ele fala assim, vocês acham que vocês são ricos, que vocês têm uma visão boa, que vocês estão bem? Eu só quero dizer que é 100% ao contrário. E aí, toda palavra de Deus, eu sempre falo isso, a palavra profética, ou a palavra que Deus libera, ele sempre libera, primeiro, um relato de quem você é, mas vem o chamado arrependimento. Quando Deus vai falar com você, Ele te convida assim, cara, volta-se para mim. Agora, isso você identifica para saber que é um profeta de Deus falando com você. Então, olha só, eu quero te perguntar, se Jesus fala para esse povo comprar dele ouro refinado pelo fogo, colírio para enxergar de verdade e vestes brancas, né? A minha pergunta para vocês é só uma. Como que a gente compra esse Jesus? Com que dinheiro? Você já se perguntou? Porque a Bíblia fala que as riquezas desse mundo não são as riquezas eternas. Então a minha pergunta é, que dinheiro que compra isso? Fala aí para mim. Que dinheiro que é para se comprar de Jesus? Porque Jesus está falando de comprar, então tem um preço. Então, se tem um preço, tem uma moeda. Qual é a moeda que a gente compra ouro de Jesus? Você vai comprar ouro, que jeito? Você vai comprar esses ouro, que jeito, Jesus? Explica para nós. Então, quero dizer para você que, primeiro eu quero trazer o significado. O ouro, então, ele representa a glória de Deus e a presença de Deus. Então, Jesus fala assim, a verdadeira riqueza é a minha presença. Ele fala aqui, compre ouro refinado pelo fogo. Compre a minha presença, que ela vale mais do que o dinheiro. Já vou falar qualquer moeda, tá? Ainda não estou falando, só estou trazendo o significado de cada um desses itens. O colírio é para quem quer ver além do que os olhos veem. Você está lendo a Bíblia, não entendo nada, Vitor, que a Bíblia lê. Pois bem, você precisa pedir Espírito Santo, me ajuda a ler esse negócio aqui. Eu quero ler, entendendo o que o Senhor quis dizer para mim, me dá revelação. Então, a gente precisa revelação de quem Deus é, a gente precisa ter visão. Jesus fala, compra de mim, e aí ele fala de vestes brancas, que significa santificação, pureza, se santificar para o Senhor. E a Bíblia diz que sem santificação você não vai ver a Deus. Então, o cara que não se santifica, ele não vai ver a Deus, e ponto, está na Bíblia. Agora, preço. Antes da gente falar o que é a moeda, eu já vou encerrar, só quero dar 3 coisas para você. Antes da gente falar de moeda, de preço, a minha pergunta para você é, quando Jesus fala para você comprar,
ouro, versículos, capítulo 3, versículo 18. Ouro purificado para ser verdadeiramente rico. Roupas brancas para não ter vergonha da nudez. E um colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Então você entendeu que Jesus usou bem a realidade deles, né? Mas a minha pergunta para você é: você está disposto a pagar? Então a primeira pergunta que você tem que fazer hoje é: eu estou disposto a pagar o preço para voltar ao primeiro amor? Eu estou disposto a amar Jesus mais do que qualquer coisa? Eu estou disposto a amar Jesus mais do que qualquer coisa que eu possa ter? Se a gente for para Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 32, Jesus fala do preço do discipulado. Então, o preço do discipulado, eu vou ler para você, Lucas 14, 28 a 32. Jesus, ele nunca baixou o nível da entrada no reino, mas ele sempre trouxe para nós a realidade. Olha só, 14, 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la? Porque se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todo mundo vai rir, dizendo: esse cara começou a construir, mas não conseguiu terminar a construção. E aí Jesus fala: ou que rei vai para a guerra sem saber se o seu exército de 10.000 pode derrotar os 20.000 que vêm contra ele? Se ele concluir que não, o rei vai enviar uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Faz sentido tudo isso, né? Agora Jesus, ele vem e ele encerra dizendo assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Então, na verdade, se você está disposto a pagar algum preço para viver tudo o que Deus tem na sua vida, o preço é abrir mão de tudo que possui. Tem uma outra versão, um outro evangelista diz assim: quem não negar pai, mãe, filhos, quem não negar tudo por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Quantas vezes eu e você, nós estamos nesse lugar, não estou nem falando para quem eu não sei que está assistindo, vejo ali o número, mas não sei quem que é. Quantas vezes nós, por poucas coisas, por um simples negocinho, a gente abre mão de pagar um preço por amar Jesus? E isso só demonstra que talvez Jesus não é a nossa prioridade. Talvez Jesus deixou de ser um bem para nós e ele se tornou algo a mais. Porque quando a gente quer comprar algo, a gente vai atrás para comprar. Quando a gente vê que precisa comprar um alimento, olha, se eu estiver mentindo aqui, eu passo o microfone aqui para alguém me ajudar. Mas, se eu não estou enganado, quando eu e você queremos comprar alimento, a gente junta todas as moedas e a gente vai atrás, porque a gente precisa matar a nossa fome. É ou não é? Ninguém da casa tem dinheiro. Não, mas tem que ter uma moeda aqui para a gente comprar pelo menos uma bala para enganar meu estômago. É ou não é assim que a gente faz? Agora, quando é para a presença de Jesus, que é o alimento da nossa alma, que é o nosso corpo, né, do lado de dentro, que eu sempre falo, para alimentar o nosso espírito, a gente deixa para depois. Às vezes vai ser 1 minuto. 1 minuto é o preço que a gente vai precisar pagar, mas eu vou fazer depois. E a gente nunca faz. Então, a verdade Jesus, quando ele chama os discípulos dele, Mateus, eu li esse texto nos cultos atrás, que Mateus, ele estava sentado na coletora de impostos, e Jesus fala assim: vem e me segue. E ele, deixando tudo, seguiu Jesus. Ele estava ali representando o emprego dele, que ele coletava imposto. Naquela época, os coletores de impostos eram considerados traidores, porque eles escolhiam o imposto dos judeus para dar para os romanos. Então, assim, estava representando, um cara que todo mundo odiava, que ninguém queria saber dele. Jesus vem e fala assim: cara, vem comigo que eu quero caminhar com você. Você não é bom para ninguém. Ninguém vai te aceitar. Não tem justificativa para ninguém escolher você. Você não tem história. Você não tem qualificação, mas eu te escolhi, cara, vem.
Então, Mateus, ele não olha para a coletora de imposto, não olha para o dinheiro, não olha para o que está acontecendo, e ele larga tudo, e ele segue Jesus. Só que na hora que a gente lê, isso é bonito. Na hora que a gente lê, é emocionante, na hora que a gente pensa. Mas na hora que Jesus pede para a gente, não vai ou racha, vê se está disposto a pagar. Olha, outra pessoa, João e André estavam pescando com o pai deles. Ali representa toda a cultura familiar deles, representa a história, representa a geração, representa tudo que eles poderiam ser. Eles não eram pedintes de dinheiro, eles tinham um emprego, a empresa era da família. Jesus vem e fala assim, me segue. Eles largam tudo, jogam as redes e vão seguir Jesus. Eles largam tudo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu podia me justificar dizendo que eu sou o melhor filósofo, fui treinado pelos melhores cérebros da humanidade, eu podia ser o melhor judeu, mas eu abri mão de tudo isso. Isso para mim, ele usa um termo que ele fala assim, isso para mim é esterco, se eu comparo com o que eu ganhei em Cristo, com Cristo vive em mim. Pedro, quando ele está pescando, e ele vê um cara na praia, ele fala assim, mano, é um mestre, ele pula na água, ele cata a capa dele, pula na água. Tem gente que fala que Pedro estava pescando pelado, mas eu acho que é só, é uma capa que ele coloca por cima, mas ele deixa tudo aquilo que era firme para ele fala assim, é a minha última oportunidade de me reconciliar com Jesus. Ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes, mas na hora que ele vê Jesus, ele fala assim, cara, eu não resisto a Jesus, eu sei que eu neguei ele, mas se ele está aí, tem uma chance para mim. E aí ele fala assim, ele vai para Jesus, ele detecta em Pedro que Pedro precisa dizer que ele não ama Jesus tanto quanto ele achava, mas daí Pedro, então, nesse momento ele abre mão do destino dele, de escolher tudo, porque até na Bíblia fala assim, João estava junto, e João foi um pouco fofoqueiro ali, ele fala, olha só, saiu uma fofoca do método como João ia morrer, e na verdade Pedro era fofoqueiro. Pera lá, eu não quero me desqualificar aqui. Olha aqui, Pedro virou-se e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, que Jesus tinha inclinado e tal, e ele fala, e quanto a ele? E Jesus falou de João, no versículo 22 de João capítulo 21. Jesus fala assim, o que importa? Quanto a você, siga-me. E daí espalhou o boato quanto a João. Mas quanto a Pedro, olha só. Jesus diz assim no versículo 18 do capítulo 21. Eu lhe digo a verdade, João 21, 18. Quando você era jovem, você podia agir como queria. Você tinha o domínio da sua escolha. Quem não gosta de ter liberdade? Eu gosto de falar assim, eu vou fazer tal coisa. Ai, proibido. Proibido nada, quem que me proíbe de fazer isso? Vestia-se onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. E Jesus disse isso para informar para Pedro com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus falou, me segue, esse é o preço. E a minha pergunta para a gente será que a gente está disposto a pagar? Esses caras sabiam que eles iam morrer, não tinha lucro nenhum, não tinha proposta de sucesso nenhuma, você vai ser um líder de célula, você vai ser não tinha nada disso, porque para eles Jesus era tudo, e nada podia se comparar com Jesus. Aí a gente encontra no nosso coração muitas vezes triste, porque talvez não fomos reconhecidos por alguém, porque a gente não teve algo, puxa, eu fico triste com isso também. Nós somos humanos, mas hoje eu estou dizendo aqui, o preço que nós devemos pagar para voltar ao primeiro amor, é entender que as coisas espirituais têm um preço. As coisas espirituais têm um preço. As pessoas que daqui um ano, daqui um mês vão estar voando em Jesus, estão pagando o preço. Por menor que seja para você o preço, elas estão pagando um preço. Agora a gente prefere muito mais ver a pessoa e falar assim, esse cara está com falcatrua, Deus ama mais ele do que me ama, mas quando o cara vai lá pagar o preço de oração, você não quer orar. Quando a pessoa está fazendo jejum, você não quer jejuar, você acha que não tem nada a ver. Deus escolheu de preferido. Deus não escolheu a pessoa de preferido, mas ela entendeu que vida espiritual é sério, é coisa séria. Olha só, primeira coisa, você está disposto a pagar o preço? Segunda coisa, galerinha do Instagram, galera do Face, do YouTube e presencial.
o seu preço é diferente do preço do seu irmão. Sabia disso? Você tem uma história que é diferente da minha. Você tem uma dor que é diferente da minha. A gente tenta conviver, a gente tenta se entender, mas o preço que você tem que pagar é diferente do meu. O preço que um analfabeto paga para fazer um Enem é diferente do preço que quem já sabe ler paga para fazer um Enem. Não é o preço sei lá quanto que custa a inscrição, mas é o preço do esforço, o preço que a pessoa precisa se dedicar, o preço que você precisa se dedicar para amar Jesus é diferente do meu, porque você tem uma trajetória, mas é liberado, a porta é a mesma, a liberação no reino espiritual é a mesma. Agora, o preço que você está disposto a pagar, e você pode pagar, eu também posso pagar, mas o esforço vai ser diferente, porque para mim talvez o seu esforço é pouco, e talvez o meu esforço para você é pouco. Só que se eu estiver dando o meu máximo, Deus vai entender, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente não pode se comparar com o próximo. E aqui eu vou falar quais são as moedas. Então, as moedas que você pode usar para comprar ouro refinado, que você pode usar para comprar colírio e que você pode usar para a sua vida mudar. Sabe, você está cansado? Vou fazer uma propaganda aqui aquelas propagandas de YouTube, de coaching lá, sabe? A Betina lá, tia Betina, né? Dos investimentos. Você está cansado de sempre ser o mesmo problema, sempre os mesmos rolos, está cansado da sua vidinha, está cansado das suas misérias. Cara, vai para Jesus, sua vida vai virar de ponta cabeça, os problemas vão ser outros, vai ser cheio de problemas, só que você vai ter uma fonte de alegria inesgotável. E sabe qual que é o preço daí para você ir para Jesus? Olha lá, o preço, a moeda, quer dizer, a moeda pode ser a sua energia. Então, a sua energia é uma moeda que você pode usar para comprar ouro, para comprar a presença de Deus. Tem dias que eu esqueço da minha devocional. Eu estava falando ontem com a minha mãe, falei, mãe, era uma outra coisa, falei, mãe, eu e a senhora, a gente tem que pôr um despertador para lembrar a gente, porque tem hora que meu cérebro sai do ar, e eu esqueço. O pessoal que trabalha comigo fala, me lembra disso antes, eu anoto tal, mas tem hora que passa. Esses dias nós estamos fazendo um propósito de devocional, 52 dias, né? É o livro. A gente chamou os que estão caminhando na nossa célula para fazer. E eu fiquei de fazer. Lembrei no outro dia. Beleza. Pra vocês verem, né? Que todo mundo erra. Errei, passou. Minha energia. Não canalizei certo. Mas estou aprendendo. Um dia eu chego lá, tá bom? Então, a sua energia também, às vezes pode ser. Ai, estou tão cansado daí. A energia é usar o cérebro. Fala assim, se eu for fazer um tempo com Jesus, vai dar no máximo 5 minutos. E às vezes é os 5 minutos que eu fico rolando na cama pensando, podia estar fazendo minha devocional, né? Já pensou nisso? Então pensa aí, vai pensando. Outra coisa, o seu tempo. O tempo, ele é diferente da energia, mas ele é uma moeda que só você tem. O seu tempo, existem algumas mentes grandes do nosso tempo que dizem que o seu tempo é o seu maior ativo, é a sua maior moeda hoje, é o seu tempo. Com que você está perdendo o seu tempo? Se você for procurar os coachings aí, tudo mais, você vai ver que eles vão falar isso. Então, que você está usando o seu tempo? Outra moeda aqui, às vezes é caro para você, mas seu relacionamento. Então, está casado? Então agora vai ter que orar quietinho aí, para de ficar enchendo o saco da pessoa, mas ora para Deus mudar o coração, porque às vezes Deus vai mudar você, não é nem a pessoa. Mas quem está solteiro, ou quem está namorando, às vezes está com o relacionamento tudo errado, às vezes é o preço que tem que pagar para poder amar Jesus mais que qualquer coisa. O relacionamento tira o foco. Uma dica para você, procura alguém que ama Jesus mais que você. Quando eu para os solteiros, né? Porque os casados, não, né? Se estiver procurando, nós vamos dar um cacete. Não, quebrar na porrada mesmo. Homem que está casado, procurando, é vagabundo, tem que quebrar no soco. É isso mesmo. Não vai divulgar isso aí, né? Mas não existe isso na nossa cabeça. Agora, antes de começar a namorar com a Jéssica, eu fiz umas perguntas para ela. Ela também fez para mim. Mas, enquanto a gente foi se conhecendo, meu único objetivo era saber, será que a Jéssica ama mais a Jesus do que eu? Se eu me colocar entre Jesus
e ela, né? Ela tem que escolher Jesus. Aí ela é a pessoa certa de Deus para mim. Então, um dia eu perguntei para ela, ela me perguntou também, né? E a gente constatou, não, você ama mais Jesus do que eu, então acho que tem tudo para dar certo. Então, os relacionamentos. Outra coisa, sua moeda, o sono. Já cansei de contar de pessoas que não conseguiram ir adiante, porque trabalho muito, estudo muito, e foram dormir mais tarde, já que dormiam pouco, foram dormir um pouco a menos, mas cheio de Jesus. É uma moeda, tá? Os prazeres que a gente tem na nossa vida, as nossas alegrias, é uma moeda. As vigílias que a gente faz também é uma moeda. Jejum, renúncias e amizades são as moedas que hoje estão na sua mão. Então, Jesus, ele olha para você e fala assim: você acha que você é rico, né? Você tem tudo isso na sua mão, mas na verdade você é pobre. Jesus olha para nós e chama a gente de pobre na cara. Tá bom, Jesus, a gente já sabe. Todo dia a gente vai e acha que está caro, mas não é porque está caro esse preço da carne. A gente está pobre. Mas não precisa falar, Jesus, para mim também. E Jesus fala: a moeda está na sua mão. A moeda está na minha mão. Se a gente está com a mente ainda de que vai chegar um dia que vai aparecer um anjo, esse anjo vai me tocar e tudo vai mudar, meu irmão, olha, sinto te dizer, provavelmente isso não vai acontecer. E se isso acontecer, será uma única vez em sua vida. Eu creio, gente, em visitações angelicais. Deus já me deu experiência com isso. Mas o que eu quero dizer é que é muito mais dedicação em buscar o Senhor, em pagar o preço, do que experiência. Normalmente a experiência vem quando você está pagando o preço. E as pessoas confundem, elas falam: eu vou num culto porque vão colocar a mão na minha cabeça, e daí eu vou sair cheio de Jesus. Cara, você pode ter um arrepio, pode chorar, Deus pode te tocar, Deus pode te transformar da água para o vinho, eu creio nisso. Mas o que eu tenho visto de pessoas que lá no final da vida estão com Jesus, é porque elas conservam a unção, elas mantêm as moedas que estão na mão delas, elas mantêm comprando a pérola de maior valor. Elas estão todos os dias vendendo tudo que tem para comprar a presença de Jesus. E são pessoas que sempre estão com dificuldade ou estão com problema, mas sempre estão cheias de Jesus. É isso que não me cabe na cabeça. Tem gente que, tudo bem, o seu preço é diferente do meu, mas tem gente que por qualquer coisa está deixando a Jesus, porque não tem a ideia do preço que precisa ser pago. Aprendeu sobre a salvação, mas não aprendeu que depois da salvação existe uma vida eterna, existe um reino, e a gente precisa pagar o preço. Então a minha pergunta para você é: se você está disposto a pagar o preço, saiba que o preço que você tem que pagar é diferente do meu. Não se compare. Mas pega as moedas que estão na sua mão, pelo amor de Deus, começa a investir certo. Terceiro, para encerrar, você vai ser criticado ou criticada por estar pagando o preço. Sempre vai chegar alguém e falar assim: não, você devia aplicar na poupança, devia aplicar na bolsa. Sempre tem alguém mais esperto que você, alguém que estudou mais. Não, seu tempo está gastando com igreja, com Jesus. Para com isso. Mas eu sei, e se você também sabe, a gente comemora junto, dá um high five, que o preço que a gente paga para manter a presença de Jesus na nossa vida vale qualquer coisa, vale qualquer renúncia, vale qualquer coisa que alguém pedir para nós. É tudo que você tem, então toma, é todo o seu tempo que Deus está pedindo, então dá todo o seu tempo para Ele. É toda a sua energia, dá toda a sua energia. É o seu relacionamento, entrega seu relacionamento, pelo amor de Deus. É seu sono. Quantas vezes as pessoas, teve um tempo que eu estava fazendo um propósito de oração, e eu estava dormindo pouco, as pessoas ficavam achando saco, eu estava sempre com sono. Eu falei: tá bom, não tem problema, mas é porque eu estou tentando buscar, e a hora que eu consigo é à noite, é a minha hora melhor, então eu vou pagar o preço. São jejuns que você tem que fazer, são renúncias. Pelo amor de Deus, aprende que se você não pagar o preço, o primeiro amor não vai vir.
Jesus olha para uma igreja que tinha tudo, olha para uma cidade que tinha tudo, tinha um lugar para se reunir, tinha uma internet para transmitir, tinha um microfone, tinha pessoas, tinha água para beber, tinha até um álcool em gel. Ele fala assim: vocês estão perdidos. Não estou falando, eu estou fazendo só uma comparação. Ele olha para uma cidade que tinha tudo, ela exportava colírio para o mundo inteiro, e ele fala assim: vocês estão cegos. Na verdade, o colírio quem tem sou eu. Compra de mim. Vocês acham que vocês são ricos? Só Roma bate vocês? Negativo, vocês estão pobres. Vocês estão cegos, estão nus. Vocês precisam se santificar, vocês precisam me amar. Vocês são mornos. E aquela cidade, ela é próximo àquela cidade. Hoje, se você for visitar lá na Turquia, essa cidade, não lembro o nome dela, aí você vai ver alguns postes lá que sobreviveram ao tempo, ao terremoto, mas próximo ali tem águas termais. Já foi no Termo Jurema? Eu nunca fui, não tive condições ainda, mas um dia Deus vai me abençoar. Ah, você vai me dar de presente? Ah, você ganhou de presente, puxa, por pouco, hein, senhor? Brincadeira. Gente, tinha águas termais do lado dessa cidade, e a água, então, que chegava a Laodiceia era uma água morna, uma água saloba. Já foi para a praia? Não dá para beber água, dependendo do lugar da praia, você tem que comprar no mercado a garrafinha de água para tomar, mas até para escovar os dentes, porque a água é ruim, a água nem para tomar banho, parece que não sai, né? Você é cheio de óleo, você lava e não sai aquela areia. Meu Deus, o que acontece? E vinha aquela água para a cidade, eles sabiam como era ruim a água morna. E Jesus fala assim: para mim vocês são essa água morna, não rola, não vai descer, eu vou vomitar. Então, eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei como está o seu relacionamento com Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você paga o preço, existe uma lei na vida humana da semeadura. Quanto mais você semeia, mais você tem semente na mão. Você joga uma semente, ela vira 10. Você joga a semente, vira 10. Para qualquer coisa, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Até um versículo bíblico isso, para constatar essa lei da humanidade. Sabe o que acontece? Quanto mais você paga o preço, por ter a presença de Jesus, maior é o preço que você tem que pagar. Quanto mais você paga, sabe por quê? Porque mais moedas você vai tendo na mão, mais coisas você vai percebendo. Puxa, eu preciso trocar isso aqui, pela presença de Jesus, eu vou deixar isso aqui de lado, eu vou para Jesus. Cada vez Jesus vai aumentando o nível, cada vez Jesus vai aumentando aquilo que Ele vai pedindo para nós de renúncia. Então, por isso também, que algumas pessoas, elas estão no começo da vida dela com Deus, você fala assim: esse cara nem ora direito, e o cara está vibrando, é o melhor amigo de Jesus, é porque é o tempo dele, você precisa entender isso. Às vezes as pessoas, elas chegam para a célula, voltam do encontro e falam: minha família, é tudo isso. Aí você fala: cara, vamos pegar esse vídeo aqui, essa é a câmera, circuito interno que veio da sua casa, isso era você ontem, antes de ir para o encontro, você era igualzinho. Só que você teve uma experiência com Deus, mudou a sua vida, teve o seu tempo. Agora respeita o tempo do outro, ora por ele, seja um exemplo, ajuda ele a entender que vai chegar a hora dele de conhecer a Jesus. O que eu quero dizer é que existe um tempo para cada um, e que quanto mais você paga o preço, mais você é criticado, mais o preço aumenta, e você mais paga e mais é criticado. Só que quem está olhando para Jesus não está nem aí para o que as pessoas estão dizendo. Para encerrar, você que está anotando, em Gênesis 29, 20, Jacó, ele foi trabalhar para um homem chamado Labão, e ele foi trabalhar para casar. E ele queria casar com Raquel. Raquel, né? Valeu os meus universitários ali atrás. E ele queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos, e aí chapou na festa de casamento. Quando ele acordou, casou com a irmã, a Raquel, não era a Raquel. E ele foi brigar com o sogro: sogro? O sogro: não, aqui tem uma lei, primeiro casar mais nova. Não, eu quero casar com a Raquel. Ele falou: então você trabalha mais 7 anos de graça. E a Bíblia nos conta que ele estava tão apaixonado por aquela mulher, que passou 7 anos como uma semana. Gênesis 29, versículo 20. Ele trabalhou 7 anos e na cabeça dele foi como se fosse uma semana. Por quê? Quando a gente quer algo, a gente está disposto a pagar o preço, e a gente está desejando a presença de Jesus,
qualquer coisa não se compara. Não se compara. Só paga o preço quem enfia a mão no bolso. E você vai começar a pagar o preço quando? Eu vou começar a pagar o preço quando? Nós estamos falando de deixar tudo mesmo, para amar Jesus mais. Eu não estou falando aqui de deixar tudo para você ter mais gente na sua célula. Eu não estou falando aqui de deixar tudo para vir pessoas para a igreja, isso aí. Eu estou falando de você deixar tudo de lado para amar mais a Jesus. Eu queria que onde você estiver, você se colocasse de pé. Nós vamos colocar uma canção e por conta dos distanciamentos eu não posso pedir para você vir à frente, mas eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar hoje qual é a moeda que está nas suas mãos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. O Luiz vai soltar lá uma música e vai estar aqui, vai estar na internet, vai estar em tudo. Então não se preocupa, só se preocupa com uma coisa. Se preocupa agora. Quais são as moedas hoje que Jesus colocou na sua mão, ou que você tem na sua mão, e que você precisa deixar hoje? Você tem moedas. Eu tenho moedas hoje. E a gente precisa deixar todas elas. Não é uma, a gente precisa deixar todas elas na presença de Jesus, assim como os reis, quando Jesus nasceu e vieram trazer ouro, trouxeram incenso, trouxeram mirra, eles trouxeram algo na presença do Senhor. E a minha pergunta para você é: o que você vai trazer na presença do Senhor? O que você vai deixar hoje? É seu tempo? É o seu relacionamento que você precisa abrir mão? É o seu sono? Talvez você precisa se dedicar ao jejum, se dedicar mais ao secreto. Talvez você precisa ler mais a Bíblia. Ou talvez é um pecado que você precisa abrir mão dele e falar: Deus, isso está me corroendo, isso está acabando comigo, eu não posso continuar, Senhor, com essa vida falsa que eu tenho, que só parece para todo mundo que eu estou bem, mas na verdade minha vida está destruída. Começa aí a falar com Jesus, porque na verdade quem está com a moeda em mãos, na verdade quem está com o disposto a pagar o preço ou não, é você. Eu vou falar com Jesus e também eu quero pedir para Jesus por você nessa noite. Mas vai falando com Jesus, vai se colocando aí na presença dele, vai dizendo para ele aí. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na sua presença, Pai, e nós dizemos que quantas vezes, Senhor, nós deixamos as coisas tomarem conta, Senhor, daquilo que o Senhor devia estar tomando conta. Às vezes a gente fica se preocupando, Deus, com coisa que o Senhor nem se importa. Deus, quantas vezes a gente se preocupa com o pão de amanhã, o que comer, o que beber, o que vestir. O Senhor já disse que não era para a gente se preocupar com isso. Quantas vezes, Senhor, a gente está insistindo num relacionamento que o Senhor já nos mostrou que não vai dar certo. Quantas vezes, Senhor, nós insistimos no pecado e nós já sabemos que o Senhor está nos chamando para largar, Senhor, esses costumes que tem nos tirado da Tua presença. Senhor, quantas coisas temos falado, quantas vezes, Senhor, nós não temos gastado um tempo contigo. Meu Deus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque às vezes achamos que somos, ó Pai, filhos Deus, quando na verdade não somos. Achamos que somos como aquela igreja que tinha dinheiro, aquela cidade que era rica, que tinha colírio para vender para os outros, tinha roupa para vender para os outros, mas na verdade estava nu, estava cega. Meu Senhor, nessa noite eu peço que caia um peso de glória, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, mas de reconhecimento, de arrependimento. Senhor, nós não queremos
Pai, ser cristãos que sabem sobre todos os assuntos, mas somos vazios de Ti. Não vale nada saber as coisas desse mundo e não ter a Tua presença. De que me vale, Senhor, ter tudo e não Te amar mais que qualquer coisa? Meu Jesus, toca no coração do meu irmão, toca no coração da minha irmã. Senhor, aquele medo que essa pessoa estava de abrir mão de algo, aquela dúvida, Senhor, que se escancare na frente dessa pessoa o Teu amor, que ela, Pai, que nós venhamos reconhecer o quanto o Senhor nos ama, o quanto, Senhor, nós precisamos de Ti, o quanto o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Senhor, nós declaramos que nós Te amamos, que não existe outro que nós desejamos a não ser a Sua presença. Senhor, nós renovamos o nosso voto com o Senhor. Nós não queremos ser mornos. Nós, Pai, dizemos nessa noite: show a mornidão. Nós vamos gastar os nossos dias Te amando mais. Senhor, abre os nossos olhos para ver as moedas que estão nas nossas mãos, porque nós estamos dispostos a pagar o preço de ser, Pai, a Sua morada, de ter a Tua presença viva em nós. Nós estamos dispostos, Senhor, assim como Mateus, assim como Pedro, assim como Paulo, de abrir mão da nossa vida só para ter a Tua presença. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque, Senhor, nós já procuramos nesse mundo coisas que nos satisfizessem, Pai. A gente já procurou nas bebidas, nas drogas, a gente já procurou no dinheiro, nos relacionamentos. Não tem nada que se compara com a Sua presença, não tem nada que se compara a Ti, Jesus. E nós dizemos mais uma vez: nós vendemos tudo, nós abrimos mão de tudo, só para ter a Tua presença